Fala, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao Pé Direito, hein? Pé Direito, a gente está estreando aqui nosso programa, eu e o Eduardo Bolsonaro. A gente decidiu fazer um programa para trazer aí verdades que a mídia esquerdista não traz, debates que a mídia esquerdista também não traz, né, Edu? E é muito legal a gente estar começando esse projeto, já pedindo para todo mundo chegar dando like, chegar se inscrevendo nos canais, é muito importante. Se inscrevam nos dois canais, tá? No canal Pilhado, no canal do Eduardo Bolsonaro, porque o nosso objetivo aqui é crescer para que a gente possa falar para cada vez mais pessoas sobre os principais assuntos da política na semana. Du, a gente teve essa ideia, né, para misturar a tua seriedade e o meu jeito mais extrovertido para a gente falar de política de um jeito leve, né, irmão? Com certeza. E a gente já abre aqui, além de seguir no Conselho do Pilhado, pedindo para você se inscrever nos nossos dois canais, a gente já abre aqui falando um pouquinho dos Estados Unidos, sobre a visita do descondenado ao presidente Biden lá. Se puder rodar o vídeo, para a gente fazer uma comparaçãozinha entre Bolsonaro e Trump, e Biden e Lula, por favor. Pilhado, na boa, cara, a esquerda é muito bem paga, né? Aquela parte da imprensa maravilhosa, não vamos generalizar não, mas aquela parte da imprensa maravilhosa fala de histórico, discurso histórico do Lula, mas também, né, irmão, recebendo bilhões, tem que elogiar mesmo, né? Que papelão que foi esse aí, Pilha? Não, cara, eu falei aqui no canal sobre isso, né? Sobre essa presença do Lula lá nos Estados Unidos. Cara, primeiro, né? Deu para ver, a gente percebeu a chegada do Lula, porque eu comparo muito com o seu pai. O seu pai está lá em Orlando, a gente só viu fila de pessoas indo no condomínio, a gente viu o evento aí, que a gente até chamou uma pessoa que esteve nesse evento para participar, vai participar aqui, que falou que ficou emocionada, que estava nesse evento com o seu pai lá nos Estados Unidos. Bota ela aí. Eu tô vendo se ela já está aqui. Eu não sei se ela já está. Eu já mandei o link, a gente vai ver. Se ela aparecer, a Érica vai. Ela já está aqui. Mas antes de colocar ela na live, eu queria só trazer uma comparação, né, Du? Olha o Lula. O Lula chegou em Washington com aquela musiquinha que ele tem que voltar para a prisão. Foi recebido assim por brasileiros que estão morando em Washington. Depois o Biden. Cara, é até constrangedor. O Biden não teve orgulho nenhum da visita do Lula, porque ele não postou nada nas redes sociais. Não tem uma postagem. A primeira-dama americana, inclusive, ela recusou o encontro com a Janja. Confere? Confere. Ela marcou e cancelou. Ela cancelou o encontro com a Janja. Então, olha essa situação. Se você for ver o Instagram do Lula, cara, é cheio de foto dele com o Biden. A visita, ele caminhando com o Biden. Você vai no Instagram do Biden, não tem uma foto com o Lula. Uma. Por que será? Eu falo, ou ele achou completamente sem peso essa visita, é algo que não vai repercutir no Instagram dele. Aí, ó, tá aí o Instagram do Biden, ó. Não tem uma foto com o Lula, não tem uma. É até constrangedor. Mas é não, Pilhado, na boa, dá para entender, né, irmão? O cara saiu da cadeia numa manobra. Se elegeu aí, a gente sabe como. Agora, irmão, o triplex continua lá, o sítio de Atibaia tá lá, e o povo, né, sabe reconhecer isso daí, com certeza. Se tiver a menina para falar um pouquinho do depoimento, como é que foi o Bolsonaro no evento da IES Brasil, inclusive agradecer o pessoal da IES Brasil lá nos Estados Unidos, que organizou um evento sensacional, o presidente Bolsonaro, galera sempre motivada. Se tiver online, já pode subir. Ela tá aí. Olá, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Essa aí, ó, é seguidora do canal Pilhado, Du.
Há É uma pilhadete. tempo. Sim, é uma pilhadete, uma bolsorete. Mas, Val, conta pra gente, como é que foi esse evento lá nos Estados Unidos? O presidente deixou alguma mensagem? Como é que foi a recepção? Passa um pouquinho de detalhe pra gente, por favor. Completando o que o Pilhado falou, assim, o Biden não quer se sujar mais ainda postando alguma coisa do Lula, né? Ele sabe que ano que vem tem eleição aqui. Então, mas assim, voltando a Bolsonaro, foi uma coisa, assim, emocionante. E, ao mesmo tempo, assim, a gente fica frustrado de saber que é um homem que é tão amado por todos e que aconteceu essa tragédia no Brasil, vamos dizer, né? Mas foi lindo e, assim, ver a emoção dele ao cantar o hino nacional foi uma coisa que emocionou a todos. E assim, acho que mais de 1.400 pessoas e muita gente que não conseguiu ir, que ficaram frustrados porque não tinha como ir. E ele, assim, simplesmente ovacionado. E é aquela coisa, né? É a diferença. Onde o Bolsonaro... E é a raiva da esquerda, né? Agora, conta pra gente, Val, quanto é que você recebeu para ir lá no evento? Nada. Nada. Ô, Val, Nada. e você falou para mim, né? Você falou, eu tive no evento, pilhado, eu fiquei emocionada. Não, você falou que você o meu marido disse, o meu marido me falou na hora lá que nem por ele eu já chorei tanto como eu chorei olhando Bolsonaro. Vou falar para a Michelle, hein? Val? Não, ele falou, só faltou a Michelle chegar. Não, sensacional. Olha só, pode falar, eu anotei aqui, pilhado, para comparar com a primeira visita do presidente Bolsonaro em março, lá na Casa Branca. Eu falei e fiz algumas anotações aqui do que o Bolsonaro voltou na bagagem de bom para os brasileiros. Olha só, Bolsonaro e Trump, março de 2019. Aprofundamento da parceria de combate ao terrorismo, ao tráfico de armas e drogas, aos crimes cibernéticos e à lavagem de dinheiro, por meio do Fórum Permanente de Segurança Brasil-Estados Unidos. Assinaram 2 instrumentos para melhorar a segurança das fronteiras. Bolsonaro anunciou a isenção de visto para americanos visitarem o Brasil a turismo. Ambos presidentes concordaram em inserir o Brasil no programa Global Entry, é aquele que facilita a entrada nos aeroportos, né, na hora de fazer imigração. Trump designou o Brasil como aliado extra-OTAN, o que dá preferência ao brasileiro, né, às Forças Armadas, para aquisição de material de segurança. Assinaram o Acordo de Alcântara. O Brasil entrou no seleto grupo de países que lançam para o espaço. Parceria da prosperidade, redução de burocracias e taxas para aumentar os empregos. Estou quase chegando à metade. Entrada da carne suína brasileira nos Estados Unidos. Trump concordou em enviar uma visita técnica para o Brasil para retomar a compra de carne brasileira. Trump e Bolsonaro negociaram um acordo de reconhecimento mútuo relativo aos programas de operadores econômicos autorizados, o que reduzirá os custos para empresas norte-americanas e brasileiras. Retomada do Fórum de CEOs do Brasil e Estados Unidos em alto nível. Ambos também concordaram em criar um fundo de investimento de 100 milhões de dólares com impacto na preservação da biodiversidade para servir de catalisador do investimento sustentável na região amazônica. Ambos os presidentes também concordaram em realizar um Fórum de Energia Brasil e Estados Unidos para facilitar o comércio e os investimentos relacionados ao setor energético. Trump apoiou a entrada do Brasil na OCDE, o Grupo dos Países Ricos. E, por fim, Bolsonaro e Trump reforçaram o apoio a Juan Guaidó em detrimento ao atual narcoditador Nicolás Maduro. Dá para comparar com Lula, meus amigos? Não dá para começar não, pilhador. Não, e o Lula não voltou com nada. O Lula não voltou com nada dessa viagem. Até a imprensa, que é totalmente esquerdista, que é corrompida, não trouxe notícia nenhuma do que o Lula trouxe de bom desse encontro. Ô, Val, eu queria te agradecer e eu queria que você resumisse um pouquinho para a gente o que foi esse evento e a idolatria que você viu do Bolsonaro, né? Porque você participou desse evento do Bolsonaro nos Estados Unidos, onde ele se emocionou. O que mais mexeu com você nesse encontro? E muito obrigado pela sua participação. Na verdade, assim, o que mais mexeu comigo, na verdade, o que mexe comigo desde que eu conheço Bolsonaro é que eu moro nos Estados Unidos, vai fazer 23 anos. E eu sempre
admirei muito o patriotismo do americano. E que a gente nunca viu isso, nem nós brasileiros. Então, o Bolsonaro resgatou isso em nós. Então, hoje, a gente tem orgulho do verde e amarelo, a gente tem orgulho da nossa bandeira. E isso, quem trouxe para nós foi Bolsonaro. E ele acabou abrindo um gatilho na cabeça de todo mundo do que é certo, do que é errado. Porque às vezes tinha aquele negócio de direita e esquerda, mas a gente não tinha muita noção do que é direita e esquerda. Porque quando que a gente... Eu tenho 23 anos, quem eu ia saber quem era Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal por São Paulo? A gente não tinha noção nem de quem era deputado no nosso estado. E isso acabou que foi Bolsonaro que trouxe para a gente. Você pode ver, Val, você está tão certa que até a renovação do Congresso foi maior agora, maior até do que foi em 2018. Sim. Então, assim, no meu estado, que eu sou de Minas, e tem o Nicolas, né, que representa muito bem o meu estado, se bem que tem Pacheco lá que meio que deu uma raivinha na gente, mas tudo bem, seguimos fortes. E uma coisa que Bolsonaro falou com a gente lá, que assim, que o Brasil não acabou, que não é para a gente desistir do Brasil. Com certeza. E a gente sabe que esses pontos que foi bem claro para a gente ver como o Brasil evoluiu, como as pessoas estavam querendo investir no Brasil, e agora sim, 80% dessas pessoas não querem investir no Brasil mais. Tem uma do Bolsonaro que, para mim, mata a pau qualquer tipo de argumento. É o seguinte, compare os meus ministros com os atuais ministros. Exatamente, acabou. Ele falou isso lá. Ele falou isso. Val, muito obrigado aí pelo seu depoimento. E parabéns por ter feito parte desse evento. E a gente não vai desistir do Brasil, não. Tamo junto sempre. Gente, obrigada. E olha, pé direito, aí porque nós somos de direita. Sucesso aí para vocês. Tamo junto, beijão. Beijo, obrigado, tchau. Val. Pilha, para encerrar assunto Estados Unidos, vamos à protagonista dessa viagem, né? Que é a Janja, virou até meme. Se tiver o meme da Janja aí, por favor, pode colocar na tela. Aí a Janja aí, ó. Se a Janja fosse esposa do Trump, ou melhor, ela é comunista, né? Tinha que ser esposa do Kim Jong-un. Aí a Janja e o Papa Francisco e o Fidel Castro. Só dá ela, irmão. Cara, isso é inacreditável. Essa foto aí é inacreditável. Ela tá no meio do aperto de mão do Biden com o Lula, cara. É uma foto presidencial. O que ela estava fazendo ali? É o que eu falo, ela busca muito holofote. Não, sem falar de Globo, né? Ela virou comentarista da Globo já. Já teve visitinha da Globo News no Palácio Alvorada. Já teve Janja dando entrevista exclusiva. Já teve Lula dando entrevista exclusiva. Virou um órgão de comunicação. Virou um órgão de comunicação da esquerda, a Rede Globo hoje. Agora, é bom, né, Edu, a gente mostrar a diferença da postura da Janja para a Michele. A Janja quer aparecer a todo custo. A Janja quer falar, ela quer se exibir, ela quer audiência. A Michele, aquela descrição. Quantas vezes eu tentei entrevistar a Michele? Ah, não, prefiro que não, prefiro fazer meus trabalhos sociais. Cara, é uma diferença brutal. Até nisso, a gente vê a diferença não só Bolsonaro e Lula, mas a diferença Michele e Janja chega a ser constrangedor. As coisas que ela faz chegam a ser constrangedoras, cara. Com certeza. E para finalizar, se puder colocar a imagem aí, que eu vi algumas pessoas falando, Eduardo, mas você também entrou no Salão Oval, quebrou o protocolo quando o Bolsonaro viu o Trump pela primeira vez. Mas a diferença é que o Trump é que me convidou e eu fiquei sentado ali no meu cantinho, ciente do meu lugar, que eu não era protagonista de nada ali. Então foi bem interessante essa sinalização, né, educação do Trump, foi bem legal colocar esse prestígio, e eu fui convidado muito mais por uma questão familiar. E não me intrometi na foto oficial, não me intrometi nos discursos deles, né? Bolsonaro deu as entrevistas que ele tinha que dar, e a gente conseguiu acompanhar e ficar nos bastidores, que era a nossa missão ali, né? Ciente de que nós não somos os protagonistas. E, rapaziada, a gente está começando o programa hoje, a gente tem meta de likes, tá? Vamos tentar passar aí de 6 mil likes, 7 mil likes. A gente precisa, a gente sempre fala, canal Pilhado, canal Eduardo Bolsonaro, eles não são nossos, né?
só pessoal, é da comunidade. A gente precisa da força da galera de direita, a gente precisa engajar. Então, o que a gente pede para todos vocês, se inscrevam nos canais, se inscreva no canal do Eduardo Bolsonaro, se inscreva no canal Pilhado e deixa o like. A gente precisa ter esse engajamento, compartilhem o link, porque é só o primeiro programa e a gente quer caminhar muito nesse projeto, crescer muito para trazer verdade que a mídia de direita, a mídia de esquerda não traz. A mídia é muito esquerdista hoje em dia. Ela esconde as coisas boas da direita e ela tenta criar coisas boas na esquerda, mesmo muitas vezes não tendo. Então, a gente conta com todos vocês para o Pé Direito crescer já nesse primeiro programa e a gente seguir caminhando. Sobre essa situação do Lula, né, nos Estados Unidos, até para a gente falar um pouquinho ainda de coisa internacional, eu acho que a gente agora vai falar sobre armas, certo? A gente vai trazer o deputado Molon para debater com a gente. Ele já está aqui, Érica. Se ele tiver, a gente pode tentar colocar. Se o Molon ainda não entrou, eu acho que a gente tem que falar sobre a situação de Dilma Rousseff. Tipo assim, é surreal. A gente vê uma mulher que sofreu impeachment por crime de responsabilidade, tá? Ser colocada para presidir o Banco BRICS. Eu sei que você tem muito mais estudo do que eu nesse aspecto para explicar para o público que está aqui o que é o Banco BRICS. Eu sei que é um bloco econômico, né, de Rússia, China, Brasil, Índia e África do Sul, né, para infraestrutura. Mas o que é esse cargo? Qual é o peso da gente ter a Dilma ganhando um salário de cerca de R$290 mil por mês? É bom isso ficar claro, pelo que eu vi nas notícias, não sou eu que estou dizendo. E o que ela vai fazer? Porque a gente vê a volta, né, de personagens que retratam o fracasso do Brasil. A volta do Aloysio Mercadante, presidindo o Banco Nacional de Desenvolvimento, a volta da Dilma, presidindo agora o BRICS, e até o Haddad, que já assumiu não entender nada de economia e é o ministro da Fazenda. Então, é assustador, né, Du? A gente vê a economia brasileira nessas mãos. É complicado. Você já imagina, por exemplo, a saída de um Paulo Guedes para a entrada de um Fernando Haddad e agora a saída de um Marcos Troiro, que é o presidente do Banco do BRICS, e a entrada da Dilma. Não tem comparação nesse currículo. A Dilma, o currículo dela é o seguinte, ela foi ministra de Minas e Energia, presidente da Petrobras, presidente da República, enquanto nesse período rolava solto o Petrolão. O maior mérito dela foi em permitir um assalto bilionário, que para movimentar essa quantia toda de dinheiro, era necessário praticamente abrir um banco novo. Então, a Dilma Rousseff, com esse passado bizarro, agora é indicada para o Banco dos BRICS. Agora, certamente, né, a China, Índia, Rússia, África do Sul não são países acostumados a perder dinheiro. Eu vejo a Dilma ali meramente como uma figurativa, um cabide de emprego para dar um cala-boca nela, de preferência fora do Brasil, porque no PT ninguém gosta dela, né? Queimação. A mulher tinha sido presidente, eleita 2 oportunidades. Não vou entrar no mérito aqui se foi uma eleição, como é que foi feita a eleição, mas presidente eleita por 2 mandatos oficialmente e não conseguiu se eleger senadora de Minas Gerais, sendo que haviam 2 vagas. Você lembra das pesquisas? Ela estava sempre em primeiro, né? Na hora da eleição ela foi e caiu para terceiro. Então é bizarro a Dilma Rousseff ter essa, entre aspas, qualificação que ela não tem para assumir o BRICS. Fica lá em Xangai, tem uma participação aí nos países membros, nessas economias emergentes, mas certamente não vai ser uma grande player nesse cenário. Se ela muito mal fala português, quanto mais inglês ou outras línguas, não tem a qualificação. E, por outro lado, o Marcos Troiro, que foi indicação do ministro Paulo Guedes para estar lá à frente do banco, é um diplomata de carreira, com experiência no comércio internacional, é altamente qualificado, para mim, uma das melhores pessoas que comenta sobre relações internacionais, conhece o passado dos acordos comerciais do México, de qualquer outro país que tenha vivido, que o Brasil viveu durante o governo Bolsonaro, que foi uma abertura em termos de acordos internacionais, caminhando para um Estado mais liberal. O Marcos Troiro foi um dos caras chave na assinatura do Acordo de Livre Comércio Brasil, Mercosul, União Europeia. Então não tem como comparar com Dilma Rousseff. E fica aqui também, né, não é nem a lição não é a maneira certa de falar isso daí. Mas eu lembro que muita gente me criticou quando da minha indicação para a Embaixada dos Estados Unidos.
Eu ouvi muitos dos meus representados, acabei mudando de ideia, perfeito, tinha um papel a cumprir aqui no Brasil também, mas perceba como que a área internacional é importante. O PT está mandando para lá a Dilma Rousseff e certamente não vai ser para fazer economia, vai ser para fazer política, né? Agora, se tiver o Polon aí... Você me pede para trazer um lado mais leve, né? Então, eu vou te fazer da gargalhada. Por quê? Porque a gente tem vídeo da Dilma falando inglês. Vamos ver como que a Dilma ela pode somar tanto aí nessa relação Brasil, Rússia, África do Sul. Olha a pessoa que está representando a gente num banco internacional para infraestrutura de países emergentes. Quem ri vai para o inferno, hein? Olha isso aí, pelo amor de Deus. Pode rodar, Érica. It's going to be in English. Matthew Lee, Inner City Press. You sort of addressed if you speak slowly, okay. I understand very well. Very good. Excellent. I wanted you, if you could, to describe how Brazil is going to offset this continued legal deforestation over this period of time, and also the cattle industry or the livestock industry. George Hunt of the Associated Press, I'm president. Brazil's INDC includes a commitment of reducing greenhouse gas emissions by 37% by 2015. I don't understand. I'll slow down, okay? Brazil's INDC includes a commitment of reducing greenhouse gas emissions by 37% by 2025 from 2005 levels. That's correct, right? But recent emissions data shows that Brazil's emissions already fell by 36% between 2005 and 2011. So does that mean that Brazil's INDC is going to keep emissions stable from current levels rather than reducing them? No. Ela não entende nada. É constrangedor. Ela fica fazendo uma carinha de que não entendeu nada. Ela tenta aproximar o rostinho. Tipo, vamos ver se eu entendo. E aí, no final, primeiro, I don't understand. Aí depois, não. Ela nem respondeu no. É não. Tipo assim, é isso, cara. É isso. Parece piada, mas é piada realmente. É isso. É a cara, eu lembro, fala que... Não, desculpa. Eu lembro aqui do pessoal me zoando o meu inglês, cara. É o mesmo pessoal que apoia ou que não fala nada da Dilma nesses momentos aí. Mas, enfim... Vambora, cara. Foi mal. Te acabei de interrompendo. Para complementar, manda ver aí. Não, cara, é patético. É simplesmente patético. A gente vê como o Haddad. O Haddad, a gente viu aquele vídeo dele. Todo mundo viu, irmão. Ele fala que ele estudou 2 meses de economia, que entende o básico e que só passou porque ele colava. Porque ele pedia ajuda. Não sei de quem que ele falou que ele pedia ajuda. Esse cara é o ministro da Fazenda. A ministra do Banco BRICS, que é um banco internacional, fala esse inglês que a gente viu. É o que você falou, não tem técnica, não tem qualidade técnica, tem politicagem. E é isso, é esse o risco que a gente está vivendo. Agora, nosso convidado já está aqui, está pedindo para a galera, deixa o like. A gente tem meta de likes. Vamos tentar passar de 10 mil likes, é o começo de um programa. A gente precisa de todo mundo que está na live, seja no canal Pilhado, que é o meu canal, seja no canal do Eduardo Bolsonaro no YouTube, senta o dedo no like e se inscrevam nos 2 canais. Você que está no canal do Eduardo Bolsonaro, se inscreva no canal Pilhado. Você que está no canal Pilhado, se inscreva no canal do Eduardo Bolsonaro. Que é trabalhando em conjunto, a gente precisa ter canais com voz para trazer verdades aí de direita que a gente não vê nas mídias tradicionais. Então a gente conta com todos vocês. Du, peço para você apresentar o convidado, até porque é seu amigo pessoal, e você sabe muito mais, né, da carreira dele do que eu. Sou sincero, então tá contigo a palavra, irmão. Perfeito. Marcos Polon é advogado, atualmente deputado federal, foi o mais votado no Mato Grosso do Sul, está no seu 1º mandato como parlamentar e ele também é o líder do movimento Pró-Armas, o maior movimento do tipo do Brasil, que alguns dizem ser a NRA brasileira, a National Rifle Association, que é norte-americana, é a associação com o maior número de associados do mundo e
encontra aqui no ProArmas, certamente, um instituto de mesma ideologia. Boa noite, Marcos Polon, como é que você está? Tudo bem? Opa, boa noite, Eduardo, boa noite, Pilhado, uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. Eu estava acompanhando a discussão da indicação da Dilma, tem um lado bom, né, que a gente se livra dela, ela sai do Brasil. Mas, enfim, como é que eu vou dizer? Eu acho que ela passou tanta vergonha que ela gerou o jogo da vida em passar vergonha. Então, já nada afeta mais ela. Qualquer coisa que vier, nem esse inglês do Joel aí não consegue mais constranger mais do que saudar a mandioca. Dali a gente pode esperar tudo. Mas é isso aí, pessoal. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo programa. Estava acompanhando aí. Sucesso. Polon, a gente sabe que muitas pessoas... Clubes de tiro estão com receio de fechar as portas, os atiradores, os profissionais com treinamento cada vez menor devido a praticamente a proibição de circulação de determinados materiais, insumos, prensas, etc. Conta pra gente o seguinte, Polon, para aquela pessoa que adquiriu a sua primeira arma de fogo no final do ano passado, aí chegou agora, ela dia 1º de janeiro, ouviu falar nesse novo decreto do Lula e depois na portaria 299 do ministro da Justiça, Flávio Dino, recadastramento. O que é que o governo Lula já mudou com seus decretos quando se fala em armas de fogo no Brasil? Bom, o mais grave que ele cortou foi o porte de trânsito, porque a gente podia ir para o clube e no deslocamento estar protegido por uma arma do acervo curta, e isso impactou positivamente, reduzindo os índices de criminalidade, porque cria um fenômeno psicológico chamado dissuasão racional e o criminoso pensa 2 vezes antes de abordar o carro, porque tinha muito CAC em circulação, isso diminuía a efetividade dos criminosos. Mas, paralelo a isso, ele cortou o número de munições de 5.000 para 600 por treino, o que para quem treina efetivamente, de verdade, é nada, você não consegue 600 munições, você gasta em um final de semana, se você for treinar pesado. Proibiu a aquisição de armas, suspendeu a emissão de CR, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e está destruindo o setor por inanição econômica. Travou todos os processos. Essa questão de proibir os novos CRs, etc., isso também atingiu aquelas blindadoras de veículos que teve essa notícia aí circulando pesado semana passada. Sim, o que aconteceu? Foi uma soma de fatores que afetou as blindadoras. Pelo seguinte, o decreto 10030 do presidente Jair Bolsonaro instituiu no artigo 7º que não seriam mais produtos controlados, ou seja, que necessitavam de emissão de CR, a blindagem automotiva, certo? Então, a blindagem automotiva é um produto controlado, então, para você ter carro blindado, você tinha que ter um certificado de registro no Exército. Pois muito bem, veio o tal do decreto da vingança, o decreto do revogaço, e além de retirar essa dispensa de CR do decreto 10030, suspendeu todas as emissões de CR. Então, você tinha, por exemplo, o decreto 10030, que falava que para blindar carro você não precisava mais de registro no Exército. Ele vem, derruba isso aí e diz que todos os CRs estão suspensos no Brasil, seja pessoa física ou pessoa jurídica. O efeito prático, ou seja, legalmente, não deveria ter afetado as blindadoras, porque é uma natureza diferente de CR, de certificado de registro. Só que o Exército está tão acostumado a dar efetividade na restrição que eles sempre ampliam a margem de interpretação. É a minha internet que está ruim ou é a do Marcos? Para mim está tudo normal. Eu estou vendo então vocês bem. Desculpa, Marcos. Tranquilo. Então, o que acontece? Sempre quando houve um decreto que ampliava direitos, ele levava de 3 a 6 meses para começar a ser aplicado, porque o Exército e a Polícia Federal exigiam a edição de instruções normativas, portarias, atos normativos, regulatórios, para dizer o que já estava dito no decreto. Quando é para restringir, eles são extremamente eficientes. Então, publicou antes mesmo de circular na imprensa oficial, eles já estão aplicando. Então, o Exército ele deu uma interpretação extensiva a essa suspensão de CR e acabou por suspender também o CR das blindadoras. Aí, agora que a gente denunciou em plenário, isso veio à tona por conta da imprensa, o Exército emitiu uma nota, eu acredito que essa semana, dizendo que o CR das blindadoras voltaria a funcionar. Mas você vê que é absurdo. Nós desburocratizamos o setor com o decreto 10030 do Jair Messias Bolsonaro. O Dino vem e reestabelece uma exigência que só aumenta o custo da blindagem e, de quebra, o Exército estende
a interpretação restritiva afetando o setor e gerando desemprego. Então, isso é muito grave. Essa sanha desarmamentista de sempre travar tudo sem sequer entender o normativo é muito grave e, por um tempo aí, acabou afetando as blindadoras. Agora o Exército volta atrás e deveria fazer o mesmo em relação às armas. Por quê? Pelo processo administrativo, que tem lei específica, a lei do processo administrativo, todos os requerimentos que foram protocolados até 31/12 deveriam ser regidos pelos decretos que foram derrubados, porque a lei, se observa a lei ao momento do requerimento. No entanto, nesse ponto, eles ainda não voltaram atrás. Eu já solicitei uma agenda para o Departamento de Produtos Controlados do Exército, justamente para pedir providências por que esses processos não estão caminhando, pois deveriam caminhar. O que a gente observa... Vai, por favor. Não, Molon, eu queria até uma parte um pouco do leigo, né? Como eu, que não sou político, nem tanto ali especificamente de lei, sobre esse negócio da blindagem, porque você falou uma coisa importante. Ou seja, você já tem que ser muito rico hoje para blindar seu carro, porque já é caro. Praticamente dobra o valor do seu carro. E esse valor vai aumentar ainda mais? É isso? Vai. Ou seja, você quer ter sua proteção e você não pode, você tem que ser milionário, então, para você poder andar tranquilo nas ruas. Vou falar do Rio e de São Paulo, que é onde eu convivo. É interessante até que no Rio hoje teve uma cena que está circulando na internet que fecharam a saída de um túnel, uns 20 marginais todos armados. E o interessante é o seguinte, no Brasil a blindagem é limitada ao nível 3, né, para civil. No entanto, em alguns lugares, como Rio de Janeiro, as abordagens já estão sendo feitas com fuzil, o que o blindado não segura. Então, eles impossibilitam a nossa defesa e agora impossibilitam, inclusive, a defesa passiva, que é o fato de ter um carro blindado. O que aconteceu em relação ao blindado é que vai subir o preço para você poder utilizar esse equipamento, uma vez que restaurou aquela burocracia de processo de CR. Então, pasme. Você vai ter que precisar do serviço de um despachante de produtos controlados, normalmente a blindadora já tem, mas é um processo administrativo que vai aumentar o custo da blindagem do seu carro. E vai demorar mais tempo ainda para quem quiser empreender nessa área. Vocês reparem só, eu aposto que chegaremos ao final deste ano e, infelizmente, mais pessoas vão ter sido assassinadas por bandidos. Serão mais homicídios, mais latrocínios, devido a uma política genocida que já se comprovou na prática como sendo mortífera. É só comparar os números do Brasil desarmado, de Lula e Dilma, com o Brasil armado de Bolsonaro. E quando eu falo armado, são de armas legais. Então é um absurdo a insistência no desarmamento. Polon, o que é que, na sua visão, está por trás de uma política desarmamentista? Bom, para nós que atuamos no segmento, é tudo muito óbvio. Eles utilizam narrativas mentirosas para endossar uma conduta totalitária. O que eles fazem é utilizar a arma de fogo para fragilizar todos os direitos e garantias individuais do artigo 5º. E quando você acaba abrindo exceções para direitos fundamentais, essas exceções tendem a se tornar regra. Então, vamos pegar, por exemplo, a portaria do Flávio Dino, 299. Ele manda você recadastrar um bem que você adquiriu licitamente, cadastrou regularmente, tudo aquilo, ele manda você refazer o cadastro sob pena de confisco. Se você não fizer, ele já adianta que vai confiscar esses bens. E se você faz um paralelo da gravidade que eles estão fazendo de fragilização do direito de propriedade, que foi uma das bases fundamentais da construção da civilização ocidental, é assustador, supondo que ele faça a mesma coisa com os carros. Você tem que... não confio mais no Detran, então vamos recadastrar os carros na Polícia Federal sob pena de confisco. O que impede ele de fazer isso de propriedades rurais? Vamos fazer o recadastramento na Polícia Federal das propriedades rurais sob pena de confisco. Então, eles avançam todas as pautas que destroem liberdades e garantias fundamentais na pauta de armas. E muito mais grave que isso, o próprio Márcio Tomás Bastos, à época do Estatuto de Desarmamento, que era o ministro da Justiça do descondenado à época, ele tem um vídeo, que hoje você encontra fácil no YouTube, dizendo que o Estatuto de Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido. Pô, então se não foi feito para tirar arma, de bandido, qual que é a função dele? E se você estudar a história, fica muito óbvio. Se o Estado quer você desarmado, é porque ele pretende fazer com você algo que, se você estivesse armado, você não permitiria. Então, é uma forma de controle social, isso é gravíssimo. Todas as ditaduras ao redor do mundo se utilizaram do desarmamento como último degrau para o cometimento da violência estatal. Além disso, serve para diminuir o custo dessa violência estatal e, por pior que possa parecer, para proteger os marginais.
os parlamentares de esquerda e o próprio Foro de São Paulo entende que o marginal, quando está matando, assaltando, estuprando, ele está trabalhando e que aquilo ali é um trabalho. Por mais absurdo que possa parecer, tem vários discursos nesse sentido. Então, é algo feito para tirar o ímpeto do cidadão de entender que a primeira linha de defesa da sua família é o indivíduo e não o Estado. Isso fragiliza toda a estrutura do contrato social e como a gente conhece, né, tem método. O método é transformar as pessoas em pessoas que não reagem a absolutamente nenhum tipo de agressão. É aquilo que o presidente Bolsonaro falava, né? Alguém vem cometer um crime contra você, você prefere o quê? Ter um pedaço de papel na mão escrito Estatuto dos Armamentos, Lei 10.826, ou uma arma para chegar no cara e pá, pá, pá? É bem óbvia a resposta, né? Pilhado. Não, que o Molon falou desse caso, o Polon falou desse caso lá no Rio de Janeiro, né? E teve um caso agora, em São Paulo, da Rota, que a gente viu aí o Derrite, né? Inclusive dizendo que ele não iria punir, por sinal, parabéns ao secretário de Segurança de São Paulo, né? Que ele disse, eu não vou punir os policiais da Rota pelo que eles fizeram, porque era um assalto flagrante, à mão armada, de moto. O que mais acontece aqui em São Paulo, eu estou morando em São Paulo, é amedrontador o que esses caras têm roubado. Ih, agora caiu o pilhado. Eu acho que era a internet dele que estava... Mas ele estava comentando de um vídeo que viralizou. Chegou a ver esse vídeo, Polon, que a Rota chega no meio de um rouba-moto? Voltou. Não, então, falando sobre essa situação, que eu estou no celular aqui, que eu estou trabalhando aqui na Jovem Pan também, e aí eu estou no celular. Então, essa situação, os caras estavam ali roubando, e se a pessoa está armada, ela pode se defender, que foi o que aconteceu, mas aí foram os policiais. Então, é uma situação que a gente vive no Brasil, como eu falo sempre, né? Eu falo de uma forma até mais informal que vocês. O bandido está lá, o bandido segue armado, e ninguém pode se defender. Parece que assim, tem que ter a covardia. Só o bandido pode estar armado. Então, realmente, é uma coisa muito bizarra. A gente vive um momento de insegurança e que só tende a crescer. E se não fosse pelo Derrite, toda a imprensa está falando, tadinho, vítima da sociedade, nosso bandido estava sem reação. É isso que me deixa mais louco. É vitimizar o bandido e criminalizar o policial. Exatamente, isso é gravíssimo, isso acaba fragilizando toda a estrutura social e o Ocidente inteiro, já há algumas décadas, tem colocado o criminoso na situação de vítima. Então, quando você tem uma intervenção policial exitosa, como foi nesse caso, tanto a imprensa quanto os políticos condenam a ação da polícia e tratam o criminoso como vítima da sociedade. Você vê filósofos de esquerda, por exemplo, como Márcia Tiburi, defendendo o assalto como meio de distribuição legítima de renda. E é justamente essa narrativa que coloca a gente na berlinda. E por que eles se preocupam tanto em proteger os criminosos? Além do fato desses criminosos comporem sua base eleitoral, e o político acaba protegendo a sua base eleitoral, há um fator sociológico muito interessante. Se você tem um cenário de insegurança, onde você corre o risco de ser alvejado toda vez que sai de casa, você não tem tranquilidade para poder pensar outros temas. Então, questões políticas mais frágeis, que precisam de uma meditação a respeito, de um estudo, elas são relegadas porque a pessoa está preocupada em sobreviver. O terror ele é utilizado como forma de instrumento político de intimidação, onde o sujeito deixa de lado questões essenciais que deveriam ser debatidas simplesmente porque sua vida está em risco o tempo todo. O grau de estresse hoje de um brasileiro por conta do risco que ele sofre nas grandes cidades, ele é comparado a quem vive em estado de guerra. Você efetivamente sai preparado para ser assaltado e sofrer uma violência, o que deveria ser exceção é regra, justamente porque essas autoridades constituídas se ocupam de cuidar do marginal. Me chamou a atenção certa feita de uma situação onde um rapaz de 17 anos manteve sob ameaça de faca no Rio de Janeiro um menor de 14 anos. A polícia veio fazer a intervenção e, no final, acabou fazendo a apreensão do menor. Logo que a hostilidade cessou e o menor foi dominado, chegou um juiz de direito, que hoje é desembargador no Rio de Janeiro, e falou claramente, eu vim aqui checar o tratamento que está sendo dado à vítima, só que a vítima era o agressor. Ele foi lá para cuidar do bandido, e toda a destruição emocional, todo o risco de vida
que o outro menor que estava na ponta da faca sofreu, isso não interessa a nenhum ponto para o Estado. O que evidencia isso aí é o cuidado em se estabelecer uma série de direitos e benesses para quem está no sistema prisional, seja algo que vai desde o auxílio reclusão até a visita íntima, progressão de regime, saidinha, audiência de custódia, e não há cuidado algum com a vítima. Então, o mínimo que se espera é que, se o sujeito tem um benefício previdenciário para perceber, que esse recebimento seja dado à vítima e não ao marginal, porque a vítima sofreu efetivamente com a conduta daquele marginal. No entanto, nós temos uma estrutura jurídica no Brasil, o nosso sistema de persecução penal e aplicação de pena, ela tem no criminoso a vítima da sociedade. E isso é catastrófico e fica evidenciado em todos os atos desse novo desgoverno. Dentre eles, essa questão da rota, aí, onde você vê a perseguição de policiais ou ainda a perseguição do civil armado, e não há sequer uma declaração. Veja, eu não estou pedindo nem política pública, nem projeto de lei, nem nada. Uma mísera declaração condenando o crime organizado. O crime organizado esse que hoje tem um efetivo maior que é dos CACs, tem um acervo maior do que o dos CACs, e isso não causa preocupação. O que causa preocupação são pessoas que cumprem a lei. Então fica bem evidente que esse desgoverno é voltado para proteger marginais e cada vez mais fragilizar o outro lado da corda, que somos nós, as pessoas cumpridoras da lei. E complementando, né, uma sociedade desesperada, ela aceita qualquer tipo de tentativa para solucionar o problema. Até mesmo teorias dizendo que a legalização das drogas seriam uma saída para melhorar essa criminalidade crítica, acredite se quiser. Como se isso não fosse dar ainda mais conforto para que esses mesmos traficantes se armassem mais e cometessem ainda mais delitos. Né? É bizarro você imaginar que uma pessoa dessa, né, vai largar o fuzil, vai assinar a carteira de trabalho e começar a trabalhar para uma grande empresa produtora de maconha. Enfim, Pilhado, para finalizar... Não, eu queria que você falasse também, porque eu sei que você conhece bem, sobre o DERIT, né? Porque é legal a gente falar também quando um cara ele se posiciona de forma corajosa. Porque logo que aconteceu, ele foi nas redes sociais dele e ele deixou claro: eu não vou punir os soldados, os policiais da rota pelo que aconteceu. Porque a gente sabe, ele mesmo já sabia que se ele não se posicionasse, a mídia ia vir perguntar, essa mídia esquerdista, nossa, iam falar, tem execução, coisa que não foi, tá na cara, tem a imagem, né? A imagem mostra, estão assaltando, foi uma reação, e o bandido seguiu armado depois. Então é legal a gente elogiar também, né, a postura do secretário de Segurança do DERIT, que é o novo secretário do Tarcísio aqui em São Paulo, né? Exato. O DERIT, o bom dele, antes de passar para o Paulão para encerrar o tema aqui das armas, o bom é que ele já foi da rota, então ele sabe como é que a banda toca. Depois de casos notórios como esse, né, que é um vídeo que viralizou, ele sabe que vem ONG, imprensa, pessoal desarmamentista, etc., vem fazendo uma pressão para punir o policial, para que o policial fique com medo, né, ou desestimulado a ir para o combate ao crime organizado. Então o que o DERIT fez? Ele deu um freio nesse pessoal dessa narrativa e comprou a briga do lado do cidadão de bem. Se você olhar nesse vídeo mesmo que viralizou da rota fazendo essa interceptação num roubo que estava em andamento, o cara que filmou, ele fala lá: Aline, meu Deus, esses caras merecem um troféu, esses caras são demais. Por quê? Porque sabe que você é peito aberto, com risco de tomar bala de lá para cá, a história é outra, amigão. Eu já vi gente nervosa em stand, em clube de tiro, quando não tem nada, só atirando no papel. Agora imagina, isso é natural. Agora imagina o contrário, você tomando bala do lado de lá. Então o policial, ele foi extremamente treinado. E para finalizar, não houve qualquer tipo de excesso. O bandido estava no chão, quando o policial se aproxima, o bandido está gesticulando com a mão. É um cara que estava armado. Se fosse o seu filho, você queria o quê? Que ele desse voz de prisão num cara armado, gesticulando com as mãos? O policial fez o certo e deu um tiro a mais. Ele certamente, naquele carregador de pistola dele, ele devia ter pelo menos mais uns 10 tiros. Então a intenção dele não foi executar o bandido alvejado no chão, mas sim cessar a possibilidade do bandido revidar contra ele. Estou certo ou estou errado, Paulão? Perfeito. Tanto o estrito cumprimento do dever legal quanto a legítima defesa, a gente autoriza a continuar a intervenção até o cessamento total da ameaça. E não pense que o sujeito, só pelo fato de estar no chão, ele não tem coordenação motora para atirar de volta. Então, isso é outra coisa que tem que ser trabalhado, porque o sistema é tão terrível
Tem procuradores federais que falaram em audiências públicas que o policial só pode revidar a agressão depois que foi atingido. Veja, não é nem teve tiro, quando foi efetivamente atingido. Isso é um grandíssimo absurdo. Decisões que dizem que se o bandido atira para trás, ele não tem a intenção de acertar o policial. Então, se ele não tem, eu não consigo imaginar que intenção seja essa. É uma alegoria, são fogos. É um grande absurdo. Eu acho que a gente tem muita sorte mesmo de São Paulo, da segurança pública, está na mão de Derrite. Foi um parlamentar extremamente combativo, um parlamentar exemplar e um policial também exemplar, e vai ser um secretário de segurança pública exemplar. O grande problema é o seguinte: ele enfrenta uma onda de narrativa que vê o algoz como vítima, e isso é muito grave. Isso visa fragilizar todo o tecido social e colocar a polícia, as forças de segurança, numa espiral de pressão absurda, a ponto da polícia não agir mais e esses criminosos possam perpetrar o seu legado de terror aí sem qualquer existência. Percebam que o medo é a ferramenta mais eficaz para cercear direitos e garantias individuais. Quando foi aprovado o Estatuto de Desarmamento, a gente estava enfrentando, desde o final da década de 90, um pico de homicídios em todo o mundo, algo extraordinário. Isso aí foi utilizado como narrativa para desarmar o cidadão. Agora eles estão tentando usar a mesma estrutura narrativa, mas qual que é o problema? Nós tivemos a prova empírica que a aplicação do aumento do número de armas legais redundou na queda recorde no número de homicídios. Aquela narrativa que as ONGs, sustentadas pela Open Society, que tem interesse direto na fragilização do tecido social brasileiro, de que para cada uma arma legalmente registrada aumentaria em 2% o número de homicídios, veio por terra porque a gente observou justo ao contrário. Perfeito, Paulão. Obrigado pela sua participação, os esclarecimentos. E vocês aí podem contar conosco enquanto deputados federais para aprovar, pautar e aprovar os projetos de decreto legislativo que sustam não só a portaria do Flávio Dino, do recadastramento, como também o decreto de 1º de janeiro desarmamentista do Lula. Obrigado, Paulão. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Paulão. Prazer. Pilhado, chegando quase no final, vamos falar um pouquinho do 8 de janeiro da CPMI e também falar um pouquinho da situação do pessoal que segue preso, né? A maioria esmagadoríssima injustamente, né? Vamos falar dessa situação. Tem inclusive o André, né, que é deputado também, falando que ele pediu a instauração de uma CPI, é isso? Exatamente, a CPMI do 8 de janeiro. Vamos ver que o André mandou um vídeo para a gente, André Fernandes, o deputado federal. A gente sai do mais votado do Mato Grosso do Sul, que é do PL, para o mais votado do Ceará, que também é do PL, o combativo André Fernandes. Roda aí. Para instaurar a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, do 8 de janeiro, do último 8 agora, de 2023. Qual o motivo? Muita coisa estranha aconteceu no 8 de janeiro. Muita coisa. Por exemplo, a BIM disse à imprensa que informou a pelo menos 48 órgãos do governo federal sobre o provável ataque, sobre a provável invasão de manifestantes naquele dia. Quem recebeu esses avisos? O que fizeram? De fato aconteceram esses avisos? Por que isso não está vindo a público? Agora, mais recente, Lula decretou sigilo nas imagens da câmera do Palácio do Planalto, dia 8 de janeiro. E só está cedendo partes editadas, ou seja, aquilo que eles querem, para a imprensa. Por que isso? O que é que o Lula está querendo esconder? O que é que o governo federal está querendo esconder? Detalhes. Até esse momento, até hoje, vocês estão assistindo essa live aqui, não tem nenhuma assinatura de nenhum deputado do PT. Os mesmos deputados que ficam gritando sem anistia, fora golpistas, fascistas, isso e aquilo, nenhum deles sequer assinou o nosso pedido para a instauração da CPMI. Outro detalhe, as manifestações e aquela invasão, e que de fato todo mundo, seja da direita, seja o que for, vão lá e contestam contra, abominam qualquer tipo de vandalismo, aconteceram no dia 8 de janeiro. As prisões, entretanto, aconteceram um dia após, no QG de Brasília. Quantas pessoas estavam lá no QG que não foram para o Palácio do Planalto, para a Câmara dos Deputados, para a Praça dos Três Poderes? E mais, quantos de fato não foram para a Praça dos Três Poderes, mas não participaram do quebra-quebra? Aliás,
rolou vídeos aí de várias pessoas dizendo não quebra, não quebra, não quebra. Como é que está sendo feita essa investigação? O povo quer saber, o povo quer transparência. E a gente também quer transparência. Queremos a individualização da pena. Queremos investigar a fundo o que aconteceu. Investigar todos os atos de ação e omissão. Por isso, o nosso pedido para a instauração de uma CPMI. Esperamos aí que o público em geral cobre o seu deputado, cobre o seu senador, obviamente de forma educada, mas que cobre para que ele trabalhe ao lado da verdade e por mais transparência. É isso. Um abraço a todos vocês. Valeu, Pilhado. Valeu, Duda. Olha aí, ó. Olha aí o deputado André Fernandes, né, que é um cara super, né, de personalidade forte, já sofreu até atentados, né? Lá no Ceará, eu acompanho ele nas redes sociais, ele levou tiro no carro dele, é blindado, que a gente estava falando aqui, né, da importância de carro blindado. Du, eu saí um pouco aqui para ver, a gente tem mais de 7 mil pessoas ao vivo com a gente, então todo mundo deixa o like, é muito importante para a gente que você deixe o like, que você se inscreva nos 2 canais, galera, a gente precisa que os 2 canais cresçam cada vez mais. Se inscreva no canal do Eduardo Bolsonaro no YouTube, se inscreva no canal Pilhado, a gente precisa que o programa cresça. Claro, não vai ser uma audiência surreal no primeiro, mas agora é toda segunda-feira, a partir de 6 horas da tarde, a gente tem o pé direito, né? Direito de direita, e começar a semana com o pé direito, trazendo verdades aí, toda segunda a partir de 6 horas e sempre com um convidado, né, Du? Você falou para a gente tocar nesse assunto do dia 8 de janeiro, falando do leigo, tá? Que é mais o cara que é o que você falou, a gente reconhece isso. Eu reconheço, o Eduardo é o cara mais estudioso, eu sou o cara mais espalhafatoso mesmo, o cara que fala o que pensa. Agora, o que eu não consigo entender, eu peço até para me aceitarem de novo lá na live do Instagram, né, para a sua assessoria, porque eu saí para ver aqui os números no YouTube, o que eu fico muito... assim, com o pé atrás. Como que... Eu fico pensando, eu tenho minha casa, tá? Eu tô lá, eu tô em casa e eu tenho câmeras na minha casa. Eu vou dar esse exemplo. Eu tô na minha casa é repleta de câmeras. Invadem a minha casa, tá? Invadem a minha casa. Como que eu, dono da casa, eu vou falar, eu não quero as imagens. Não quero. Quero o sigilo total. Não, gente... É tipo assim, é chamar a gente de otário. Como é que pode o presidente da República pedir o sigilo das imagens de uma invasão do Congresso? Tipo, é muito louco. E é pior do que isso daí, Pilhado. É pior do que isso, que é o seguinte, a base do governo Lula, o Lula pediu para eles não assinarem essa CPMI. Então, acontece, eles sobem na tribuna, fazem aquele discurso, falando, é um absurdo, antidemocrático, tal. Aí desce da tribuna, você vai lá com a lista e, ali, assina aqui então para a gente ter uma investigação mais profunda, para ver realmente o que aconteceu. Inclusive, uma CPMI que vai dar voz a deputados do PT, porque eles têm que compor essa comissão também. E eles falam que não. Então, para eles, só interessa a narrativa. Agora, o que fica por trás? O que a gente imagina aqui? O que é que eles estão querendo proteger com isso? Porque a esquerda, ela é cruel, ela não tem perdão, né? Eles vêm para cima para tentar pegar tudo que eles podem. Era para eles estarem loucos para estar faca nos dentes aqui, para vir com a CPI, para vir mais ainda em cima do pessoal aí que eles dizem antidemocráticos, etc. Porém, eles têm a atitude oposta e fica no ar. Por que será que o Lula deu ordem para a base do governo, no Congresso Nacional, não assinar a CPMI do deputado André Fernandes? Realmente... Nesse mato aí tem cachorro e eu acho que cedo ou tarde vai vir à tona muito fato novo. E o que mais me assusta, Du, é que eu sou assumidamente de direita, eu sou assumidamente apoiador, sim, do Bolsonaro, né, do Jair Bolsonaro como presidente. Agora, se acontece uma coisa dessas e o Bolsonaro é o presidente e ele pede sigilo, cara, me desculpa, até eu vou falar. Eu vou falar, calma aí, mas por que o Bolsonaro está pedindo sigilo? Teve uma invasão. Vamos ver o que realmente aconteceu. Todo mundo quer saber o que realmente aconteceu. E não vejo as pessoas de esquerda questionarem nada. Parece que é uma lavagem cerebral. Parece que é tipo assim... parece que é uma seita. Que você não pode questionar nada. Porque, me desculpa, todo exemplo que eu estou dando aqui. É como se eu tivesse minha casa é invadida e eu falo, não quero ver nada.
Não quero saber o que aconteceu. Você tem uma loja, sua loja é roubada, você, não, sigilo das imagens, não quero ver. É exatamente o contrário de tudo que acontece. Sempre quando você é agredido, sua propriedade é invadida, você quer ver todas as imagens, você quer saber tudo o que aconteceu. Então, é chamar a gente de otário, porque alguma coisa tem. Para que o presidente está pedindo sigilo do que ele diz que foi uma tentativa de golpe contra ele? Não dá para entender. E outra coisa, só vazam as imagens que interessam a eles, que eles querem. Para mim, aquele cara lá que estava vestido com a camisa do Bolsonaro, né, aquela camisa preta que destruiu o relógio, para mim, esse cara aí não era Bolsonaro nada. Porque tá muito estranho, tá muito na cara, o cara entra sozinho lá. Estão sendo levantadas várias dúvidas com relação ao horário que ele esteve lá, porque alguns dizem, né, que foi depois que invadiram o Palácio do Planalto, e realmente, se foi uma invasão, era para ter um monte de gente lá. Era para ter vídeo das próprias pessoas quebrando tudo, etc. Mas desse cara do relógio particularmente, parece que só tem um vídeo, que é justamente o vídeo das câmeras do Palácio do Planalto. Então é para acabar com essas dúvidas que a gente deseja fazer essa CPMI. E é importante que tenha esse M no meio da CPI, que significa que é uma CPI mista, de deputados com senadores. Lembrando a vocês que é o Senado o responsável por trazer à tona os impeachments de ministros do STF. Então, seria importantíssimo para a gente esclarecer esses fatos e acabar com qualquer tipo de narrativa. A gente não está aqui para defender, como bem disse o deputado André Fernandes, para defender ninguém que tenha cometido alguma coisa errada, não. A essas pessoas que seja dado o devido tratamento legal. Agora, não dá, é para a esquerda, que sempre já deu até flechada em policial legislativo dentro da Câmara dos Deputados, que já rolou carro para dentro dos corredores das câmaras, que já apedrejou dezenas de policiais militares, né? O pessoal lá, se eu estiver enganado, do MST, quando foi na Praça dos Três Poderes, durante o governo Dilma. Então, esse é o pessoal que estão dizendo que é paz e amor? Pelo amor de Deus, né? Pilhado, estamos passando aqui de 1 hora de programa, indo para o encerramento, que eu sei que você também tem um programa na sequência. Eu queria só deixar aqui um agradecimento especial a todos vocês que nos acompanharam. Espero que na semana que vem nós estejamos juntos, e inclusive para você aqui que está me acompanhando pelo Instagram, para migrar para o YouTube, porque ali você vai conseguir ver todos os vídeos numa qualidade de áudio melhor e, é claro, a gente sempre pede, né, Pilhado, para se inscrever no nosso canal, que isso daí nos dá mais relevância. A gente entrega a nossa mensagem às mais pessoas. E por último, de verdade, pedindo para você se inscrever no Boletim Conservador, que é a nossa lista de transmissão de e-mail, para sempre estar conectado e enviando artigos interessantes. Então, acabando a live, vai lá, www.boletimconservador.com.br, uma outra arma que a gente tem caso derrubem injustamente as nossas redes sociais. Obrigado, Pilhado. Obrigado você, irmão. Lembrando para todo mundo que está no Instagram também, se inscrevam no canal Pilhado no YouTube, no canal do Eduardo Bolsonaro no YouTube. A gente passou de 7.000 pessoas hoje aqui juntos. Vamos chegar a 10, vamos chegar a 15. É um crescimento gradativo. Toda segunda-feira, galera, a partir das 6 horas da tarde, tá bom? A gente tem aqui no canal Pilhado e no canal do Eduardo Bolsonaro nosso programa Pé Direito, tá bom? Lembrando que a gente vai criar outras plataformas também com conteúdos exclusivos. Estamos em contato aí com o Rumble, temos muitas outras coisas para fazer, muitas outras coisas. Não vai parar por aqui. Então a gente pede para vocês ficarem sempre ligados. Toda segunda-feira, às 6 horas da tarde, liga no canal do Eduardo Bolsonaro, liga no canal Pilhado e se inscreva nos 2 canais no YouTube, tá bom? Canal Pilhado de Pilha, que é o meu canal do Eduardo Bolsonaro. Não deixa de se inscrever, porque o YouTube ele calcula o tamanho de um canal pelo número de inscritos. Então a gente precisa da inscrição de todos vocês e senta o dedo no like. Qual é a nossa meta de like, Érica? A gente já passou de 5.000 likes nessa live? Não sei se a gente já passou, mas deixa o like. Vamos tentar bater 10.000 likes. Senta o dedo no like para o YouTube recomendar ainda mais a nossa live. Du, muito obrigado. Até semana que vem, irmão. Até, um abração, Pilhado. Fiquem com Deus. Valeu, rapaziada. Volta a aí.